Olá a todos, muito bem-vindos. É um prazer receber a todos no canal Arbitragem para mais um episódio do Assistentes Técnicos na Arbitragem, que foi organizado aqui por Celso de Azevedo, com a presença de Paul Mason, Maurício Gon e Fabiane Versosa. É um prazer recebê-los, o canal sempre oferecendo um conteúdo de qualidade, democrático, para toda a comunidade arbitral. Eu deixo agora a palavra com o Celso Azevedo, que vai fazer as introduções iniciais. Muito obrigado, Caroline. Agradeço também a todos os participantes hoje, agradeço ao canal Arbitragem pelo convite de discutirmos nesse webinário um tema muito interessante, que é o tema dos assistentes técnicos na arbitragem, uma análise comparativa com a Common Law. Para iniciar, eu gostaria de rapidamente apresentar os palestrantes, iniciando com o Maurício Gon, que tem 30 anos de experiência como advogado nos temas de direito brasileiro e arbitragem nacional e internacional, é advogado admitido nas ordens dos advogados do Brasil e de Nova York. O Maurício é sócio do GST LLP em Miami, é árbitro, mediador e em ambiente internacional e doméstico, em ambiente civil e common law. Outra palestrante é a Fabiane Versosa, ela é doutora e mestre em Direito Internacional pela UERJ, professora de graduação e pós-graduação lato sensu da FG Rio, Direito Rio, foi pesquisadora visitante em nível pós-doutorado no Max Planck Institute de Hamburgo e é sócia do Versosa Advocacia. E, finalmente, o Paul Mason é advogado, árbitro e mediador, certificado pela IMI, diretor-geral do Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, na Califórnia, e consultor em direito estrangeiro pela OAB Rio de Janeiro. Eu sou o Celso de Azevedo, sou árbitro, fellow do Chartered Institute of Arbitrators e barista no escritório Enterprise Chambers, com graduação. Eu tenho graduação e mestrado em Direito Internacional pelo King's College de Londres. Então, eu vou iniciar passando a palavra para o Paul, que vai fazer uma pergunta, a nossa primeira pergunta. Paul. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo cordial convite, o canal de arbitragem, Caroline, também aos meus colegas aqui no painel. Eu gostaria de começar essa rodada de frescobol ou peteca, dependendo da velocidade, com uma pergunta ao Maurício. Maurício, como lidar nas arbitragens internacionais, onde você tem bastante experiência, com as diferenças de formação jurídica, cultural e experiência dos players envolvidos, quando o assunto envolve prova técnica? Ok, obrigado pela pergunta, Paul. Inicialmente eu queria fazer eco às palavras do Celso, em agradecimento ao canal Arbitragem, na pessoa da Caroline Costa. O canal Arbitragem tem sido uma voz extremamente importante para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil e fora do Brasil. O tema de hoje, nesse tópico direto ao ponto, fala sobre assistentes técnicos na arbitragem. Em última análise, ou em primeira análise, nós estamos falando de prova técnica. Nós estamos falando prova pericial. O título também coloca uma análise comparativa com a Common Law. Ora, se é comparativa com a Common Law, comparativa com o quê? Muito provavelmente, o que se vem à mente é comparativa com a Civil Law. Então, nós estamos diante de um tema, prova técnica, e diante de possíveis sistemas diferentes. A prova técnica é um tema importante, sensível, desafiador em arbitragens domésticas. Não precisamos nem sair para o campo comparativo. Mas é mais complexo, mais desafiador quando nós envolvemos arbitragens internacionais. E o que se quer dizer com arbitragens internacionais? É importante que nós desembacemos alguns pontos iniciais para todos ficarmos no mesmo pé de igualdade. Aqui, internacionais, no seu sentido mais básico e simples.
Isto porque, e é importante, sobretudo para a audiência brasileira, porque nós sabemos que na égide da Lei 9.307 não está lá definido o que seja arbitragem internacional. Sabemos todos, a lei da arbitragem brasileira utiliza o critério monístico, etc., monista, etc. Então, quando nós, aqui nessa nossa conversa, utilizamos internacional, vamos para o critério mais básico: partes de diferentes países ou subsidiárias brasileiras cujas matrizes são estrangeiras, advogados na arbitragem provenientes de sistemas estrangeiros, o próprio árbitro é estrangeiro. Tudo isso ainda que a sede seja no Brasil. Então, nós vamos combinar, então, que a arbitragem internacional pode, sim, se inserir dentro desse contexto. Portanto, nós temos a presença do estrangeiro. E a presença de um componente estrangeiro é o início da resposta à pergunta. E por quê? Porque as partes são produtos dos seus meios. E advogados, igualmente. Aliás, o saudoso magistrado fluminense, em homenagem a Fabiane, Cláudio Viana de Lima, ele costumava dizer que os advogados são formados, conformados e deformados pelo estudo de direito e suas práticas domésticas forenses. Então, isto traz, queiramos ou não, nuances comportamentais implícitas ou explícitas. Isso traz também percepções. Aquela ideia do Luigi Pirandello, così è se vi pare, assim é se lhe parece. Às vezes as verdades são como nós achamos que elas sejam. Então, os players trazem para o âmbito arbitral internacional essas nuances estratégicas e também expectativas distintas sobre como discutir e debater a instrução do processo. Nós sabemos que uma das características da arbitragem é a flexibilidade. Então, podemos sim discutir como será a fase instrutória. Essa fase instrutória, sim, contempla diferenças, tanto na prova documental, produção de documentos, prova testemunhal, com ou sem apresentação de declaração escrita, e na prova pericial, que é objeto da nossa conversa aqui, a prova técnica, mediante a apresentação dos peritos, dos experts das partes, ou perito nomeado pelo tribunal. Então, costuma-se dizer que essas diferenças, usando justamente o tema da nossa pergunta, análise comparativa, se concentram em dois sistemas jurídicos conhecidos: o sistema da civil law, de tradição romano-germânica, e common law, de tradição anglo-saxã. Existe também, como sabemos, sistemas islâmicos, mas nós nos concentramos mais no sistema common law e civil law. Aqui também é importante que nós façamos alguns esclarecimentos, porque não é todo o sistema, todas as jurisdições herdeiras provenientes da common law que têm a mesma forma de agir na instrução probatória, vide na prova técnica. Da mesma forma, no sistema da civil law, os países todos que emergem ou que emergiram da civil law também não têm necessariamente a mesma homogeneidade para a condução da parte instrutória, vide a prova técnica. A Fabiane vai, na sequência, tecer comentários sobre o civil law com ênfase no Brasil, o Celso, a prova técnica common law com ênfase na Inglaterra, Paul também com algumas inserções sobre o direito americano, e eu também posso fazer alguns complementos adicionais. Portanto, há um perigo na generalização. Nós precisamos desembaçar as nossas mentes no contexto internacional. A regra de ouro em arbitragens internacionais é termos em mente que a nossa forma doméstica de pensar, agir, argumentar e mesmo decidir pode não ser aquela que será utilizada. Temos que ficar abertos para eventuais ajustes, discussões, debates, para nos moldarmos a um regime definido, discutido ou mesmo escolhido pelas partes. Portanto, voltamos à pergunta: como lidar nas arbitragens internacionais com diferenças de formação jurídica, cultural, etc.
Diferença entre testemunha técnica e fática. A testemunha fática fala do que sabe. A testemunha técnica sabe do que fala. Então, por que um tribunal arbitral, senhor e destinatário das provas, precisa de uma prova técnica? As partes podem escolher diretamente um árbitro que seja um técnico especializado naquela matéria de fundo, mas pode escolher um advogado, e normalmente assim o fazem, com exceção de algumas arbitragens, e o Celso sabe bem disso, as arbitragens de commodities na Inglaterra, mas normalmente escolhe-se um árbitro, normalmente, pelo menos o presidente, um advogado, e não necessariamente tenha conhecimento técnico sobre a matéria de fundo da arbitragem. Nós temos uma tendência também a imaginar a prova técnica como uma prova de engenharia, contabilidade, enfim, alguma coisa no campo da ciência exata. Mas prova técnica pode ser, inclusive, lei estrangeira. Advogado pode ser um perito, um expert witness numa arbitragem internacional. Por exemplo, sede Brasil, idioma inglês, lei aplicável francesa. É provável que o tribunal arbitral busque arrimo de um comentário de um advogado francês sobre a formação do contrato, a execução do contrato, inadimplemento contratual, seja lá o que for. Da mesma forma, uma arbitragem com sede em Nova York, idioma inglês e lei brasileira. Então, pode ser consultado um advogado brasileiro para atuar como perito. No direito brasileiro, as partes servem-se normalmente dos pareceristas, que oferecem a sua opinião escrita, e elas, as partes e árbitros, que usem essa opinião da forma que melhor lhes aprouver. Essa é uma posição tradicional, que tem sido, inclusive, alterada, ajustada. Mas o recado do parecerista normalmente está no seu parecer. No âmbito da arbitragem common law, o parecerista é uma testemunha técnica, sujeita ao cross-examination, exatamente como uma testemunha fática. 2 métodos de coleta de prova pericial. Havendo questão técnica a decidir, as partes, na fase instrutória, já trazem os laudos dos seus experts e esses ficarão sujeitos ao cross, viés common law. O tribunal nomeia o seu técnico, o seu perito, e cada parte os seus assistentes técnicos, viés civil law. Qual é o melhor método? É impossível dizer upfront. É impossível dizer que há quem diga, e eu tenho participado em arbitragem, seguramente meus colegas também, que o sistema da indicação ou da absorção do expert das partes é uma perda de tempo, porque não vão chegar a consenso algum, nem mesmo na chamada, no hot tubbing, e aí o tribunal terá de indicar o seu perito e as partes e seus assistentes técnicos. Isso já acontece, isso é uma percepção, às vezes experiência frustrada de uma parte, mas também tem gente que defende que é muito mais rápido, muito mais objetivo a indicação, desde logo, dos seus experts pelas partes. Então, nós não existe letra crua, o que é melhor, o que é pior. Sempre analisando o contexto e sempre analisando os players, porque, novamente, trazem as suas expectativas, percepções, tranquilidades, experiência ou conhecimento sobre a arbitragem. Para tanto, para tentar colocar o mínimo múltiplo comum, denominador comum nessas situações internacionais, existem as chamadas soft laws, dentre as quais a mais importante, as regras da IBA, nos seus artigos 5 e 6, sobre prova técnica, e as regras de Praga, trazidas justamente do ambiente eminentemente civil law, em reação às regras da IBA, como se fosse algo mais common law, isso mais do leste europeu, lá no seu artigo 6º. Por fim, e aqui eu termino essa minha parte inicial, independentemente do método, há questões de ordem ética envolvendo imparcialidade do expert da parte, contato do expert com os advogados da parte, honorários do expert, e essas questões variam, mesmo dentro do ambiente common law, e variam também dentro do ambiente civil law. Mas são questões que, em função da ausência de tempo, eu deixaria aqui justamente como reflexão, junto com
a resposta à pergunta que me foi dada, que é muito mais reflexiva do que conclusiva. Com isso, eu termino essa minha parte inicial e já perguntaria aos colegas se teriam algum comentário adicional ou mesmo algo para contrapor aquilo que eu acabei de falar. Maurício, eu exatamente adicionando apenas ao que, enfatizando alguns pontos que você fez, essa questão de civil law e common law, só para deixar claro para todo mundo, civil law, você tem vários direitos civilistas, né? Direito italiano, alemão, francês, eles são sutilmente diferentes. Mesma coisa com common law, você tem o Código de Processo Civil australiano, é diferente do Código de Processo Civil inglês, são dois sistemas common law, que é diferente dos vários códigos de processos civis das várias jurisdições estatais americanas e canadense e Singapura e Hong Kong, são todos common law, mas eles variam de forma às vezes sutis e às vezes não tão sutis como a gente vai discutir hoje. Ótimo, obrigado, Celso. Fabiane, Paul, algum comentário adicional? Não, eu não tenho comentários. A minha parte desse seminário vai ter a ver com isso que você falou um pouco, Maurício, então me reservo o direito de falar quando for a minha vez. Obrigada. Ok, obrigado, Fabi. Então, deixa eu então, passar a bola para você, já mais num viés, numa vertente, vamos dizer, mais tangível, mais objetiva, menos reflexiva, como foi essa intervenção inicial, que é um convite para as partes refletirem o que é o contexto da arbitragem internacional. Deixa eu passar para uma situação mais prática e tangível. Quais as vantagens e desvantagens, Fabiane, de se utilizar o método do perito nomeado pelo tribunal arbitral, portanto, um ambiente mais civil law, em comparação ao do experts das partes, portanto, common law? Qual o viés da civil law com ênfases na prática brasileira? Ótimo, Maurício, muito obrigada. Queria, enfim, agradecer imensamente pelo convite ao canal Arbitragem. É sempre um prazer estar nos eventos do canal Arbitragem, que, como o Maurício já falou, enfim, uma plataforma super importante para a difusão do conhecimento na arbitragem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Já está sendo bastante famoso em vários países do mundo. O canal Arbitragem, aliás, é motivo de muita alegria para todo mundo que acompanha o trabalho dessa plataforma, né? Não é à toa, não, porque a gente sabe que eles trabalham bastante. Então, na pessoa da Caroline, na pessoa do Lauro Parente também, que hoje não está aqui, mas queria parabenizar o canal Arbitragem e agradecer também especificamente por esse convite para participar. Também queria saudar os meus colegas aí do webinar, saudar a todos, Celso, você, Maurício, Paul, e agradecer especialmente ao Celso também, porque, como disse a Caroline, foi ele que organizou e foi ele que me convidou mais especificamente para participar. Então, muito obrigada aí a você também, Celso. Bom, Maurício, esse tema é um tema muito, muito palpitante, né? Um tema sempre que traz muita polêmica, porque, como você falou, assim, a gente acaba sendo, em algumas arbitragens, acaba sendo indispensável mesmo a produção de prova pericial técnica, e que gera tantas questões, né? Assim, a gente sabe que a produção de prova pericial técnica, ela, muitas vezes, como eu acabei de falar, ela é fundamental, ela é imprescindível para julgamento do caso pelo tribunal arbitral, mas ela tem aí algumas questões, né? Acaba acarretando mais custos, mais tempo, né? Às vezes é uma revolta por parte dos advogados, porque às vezes o perito, o assistente técnico, enfim, os experts acabam sendo remunerados em valores até maiores do que os advogados, e aí, com todo respeito aí aos experts, eu sei que sempre eles têm uma explicação para isso, e eu realmente acredito nisso, porque é algo muito trabalhoso, muita responsabilidade, enfim, mas só para dizer que é um tema polêmico, né? Um tema sempre que está sempre na berlinda, né? Um tema que está sempre sendo alvo de muita discussão. Então, para também não perder tempo, a gente tem tempo apertadíssimo aqui hoje, me concentrando mais na sua pergunta, Maurício. Vantagens e desvantagens do modelo
que a gente usa mais no civil law, de nomeação do expert, né, de um perito do tribunal arbitral, em comparação, em oposição a esse sistema mais usado na common law, de haver apenas os experts das partes, né? E aí, claro, com as ressalvas todas que foram feitas aqui, que são fundamentais, de que civil law, enfim, é difícil você dizer com assim, uma voz uníssona como é que o civil law porque a gente tem aí várias adaptações, digamos assim, no civil law em relação a essa questão nos diferentes sistemas jurídicos nacionais, né? Então, e também na common law, claro, isso também se aplica. Então, para facilitar a nossa análise, eu vou fazer uma análise, um exame mais à luz do direito brasileiro, né? Como é que é a nossa praxis, né? Enfim, então, vantagens e desvantagens. Eu queria começar as desvantagens e vantagens do outro método, esse método mais usado pelo common law, de nomeação só dos experts, enfim, dos assistentes técnicos das partes, como quiserem chamar. Bom, vantagens. Certamente menos custo, porque não tem um terceiro expert, né? E também mais ágil, né? Enfim, acho que o Celso vai falar um pouco, a questão da audiência fica mais curta, o próprio procedimento da perícia acaba sendo mais simples, mais encurtado, enfim, certamente tem essas vantagens que não devem ser desconsideradas, sem dúvida são vantagens importantes que devem ser levadas em consideração. E, por outro lado, o que temos, né, no outro formato, né? Claro, um pouco, em geral, costuma ser um custo a mais, porque a gente tem um terceiro expert, que é o perito do tribunal arbitral, e, em geral, um pouco mais lenta, né? Enfim, acaba gerando um tempo maior. E aí, muitos podem argumentar também o seguinte: olha, esse formato em que a gente tem o perito do tribunal, que é o formato que a gente tem no judiciário, né? Em que o juiz nomeia um perito de confiança dele, né, que é bem similar, né, enfim, então a gente basicamente transpõe esse modelo do Poder Judiciário brasileiro, né, para arbitragem doméstica em geral, ou internacional, conforme o caso, desde que seja adotado esse modelo pelo tribunal. Então, o tribunal diz, vamos adotar esse modelo com nomeação do perito do tribunal. Enfim, muitos podem dizer que esse modelo ele só seria válido, só seria, enfim, atraente ou atrativo se a gente precisasse de um argumento de autoridade, né? Se fosse algo mais, assim, algo que, por exemplo, que os árbitros já são super acostumados, né? Enfim, por exemplo, a gente tem uma arbitragem de engenharia, vamos nomear 3 árbitros que sejam super experimentados, né? Às vezes você pode ter no tribunal até mais de um engenheiro, enfim, ou então advogados super experimentados em arbitragem de engenharia. Então, a princípio, você não precisaria, porque os advogados, os árbitros, enfim, sejam eles advogados ou não, eles talvez conhecessem já o assunto e não seria necessário esse perito do tribunal arbitral. Mas eu queria só fazer um contraponto, assim, mesmo que os árbitros sejam super experimentados, tenham feito já inúmeras arbitragens de engenharia, enfim, conforme o caso, né, naquela que tenham por objeto aquele ramo da ciência ou da técnica, enfim, que é o objeto daquela perícia, daquela arbitragem, eu queria só levantar que, às vezes, os tribunais, assim, eles não sabem, né? Assim, por mais que sejam experimentados, não sabem. Então, a gente tem ali, no outro modelo, né, que a gente só tem, que não tem o perito do tribunal arbitral, só tem os experts. A gente tem, em geral, assim, normalmente, a gente sabe, as arbitragens são casos complexos que demandam, que envolvem valores elevados, né? Enfim, que, em geral, ninguém está ali para brincar, né? As pessoas, em geral, fazem o seu melhor e apontam profissionais qualificados para isso. Então, às vezes, a gente tem 2 experts, assim, que são super estrelados, são super gabaritados, profissionais com um currículo invejável, assim, muito qualificados mesmo. E aí vem o professor da universidade não sei de onde, o outro professor da universidade não sei aonde, também com um currículo, os dois com currículos sensacionais. E aí, simplesmente, um expert fala A e o outro fala B. E aí, o tribunal, que teoricamente é experimentado naquele assunto, assim, naquela questão específica, ele pode empacar, assim, não sei. Não sei. E é normal, é do ser humano, ninguém sabe tudo, né? E aí, assim, também uma coisa que o Maurício falou, a questão ética. Já se fala, assim, os assistentes técnicos, às vezes, com todo o respeito aos profissionais, né, claro,
mas a doutrina mesmo fala isso, às vezes atuam como barriga de aluguel, né? Assim, aquela boa ideia, todo mundo já escutou essa história do perito contábil. A parte chega lá, o advogado chega para lá e fala assim, olha, aqui, quanto você acha que a gente conseguiria? Qual o número que você acha que a gente conseguiria nessa disputa aqui? Aí o perito pergunta, o técnico lá, o contabilista, enfim, o contador pergunta, quanto você quer que dê? Qual o número que você quer que chegue? Né? E aí, claro, tem questões éticas aí, inclusive, mesmo isso tem variações, a gente vai falar sobre isso ainda, tanto do civil law quanto do common law, isso tem abordagens diferentes em relação a isso, né? Então, assim, o tribunal se coloca numa situação que, assim, a gente tem, de um lado, um grande professor estreladíssimo, outro também um professor super renomado, tal, em que um fala A, o outro fala B, e cada um tem ali, com todas as suas questões, claro, imagino que todos se pautem pelas mais altos padrões éticos e tal, mas mal bem estão recebendo, né? Enfim, dos seus clientes para participar naquela arbitragem. E aí, como é que faz o tribunal? Né? Como é que se porta, né? Então, assim, é por isso que humildemente, assim, na minha humilíssima opinião, e sem querer dar receita de bolo, e como o Maurício muito bem falou, não tem one size fits all, não tem resposta certa para tudo, tal, mas dependendo da situação, dependendo do caso concreto, acho que pode ser interessante, numa perspectiva brasileira, pelo menos, um viés civil law pátrio aqui, né, brasileiro, talvez, assim, não em todos os casos, mas em alguns casos, ou talvez na maioria dos casos, seja melhor, sim, nomear um perito tribunal para evitar esse problema, né? A gente vai ter ali, por mais que os árbitros, que sejam advogados ou não, enfim, sejam experimentados, a gente vai ter uma pessoa que é específica daquela área do conhecimento, que conhece bem aquele assunto, dizendo, olha, na verdade, entre A e B, o certo é B, o certo é A, com esses 50 tons de cinza aqui, enfim, mas vai dizer ali, vai dar um caminho maior para os árbitros, né? Que, claro, não são obrigados a seguir o que o perito diz, mas, pelo menos, em geral, ele traz aí algumas luzes que possam colaborar com o árbitro, né? E aí, enfim, eu não sei se o Simonágio vai assistir esse seminário, mas ele sempre fala, poxa, mas então o perito tribunal é um ungido, ele é um abençoado, um emissário, né? Enfim, dos céus, que vai dizer qual é a resposta, é o oráculo. Não, claro que não. De novo, o perito do tribunal, como os árbitros, também é um ser humano, também erra, enfim, etc. Mas, mal ou bem, a gente vai ter mais aí alguém que, em tese, tem mais cabedal técnico do que o tribunal arbitral para desempatar ali, para dizer quem é quem. Até porque, como o Maurício já falou também, às vezes, assim, quantas vezes a gente não participou de hot tubbing com esses peritos, assistentes técnicos, né, das partes maravilhosos, sensacionais, e eles continuam mantendo a opinião deles. Não, eu continuo dizendo que é A, eu continuo dizendo que é B, às vezes não tem solução, né? Então, o perito tribunal, ele pode, pelo menos na nossa experiência aqui, ele pode ajudar, não em todos os casos, mas em alguns, acho que isso poderia ajudar. E aí, eu sei que meu tempo está encerrando, mas eu queria falar uma coisa. Também em relação a essa questão que a gente falou, ética, enfim, dos assistentes técnicos e tal, a questão de ele estar recebendo e tal, eu sugiro fortemente que quem esteja assistindo, né, os espectadores que estão assistindo o nosso webinar aqui, deem uma olhada que a Revista Brasileira de Arbitragem, da qual eu tenho a honra de ser editora-chefe, a gente publicou, há poucos volumes, um código de ética sugerido por um grupo que foi um grupo de estudos de perícia em arbitragem, que é formado no âmbito do SEBAR, e é um código de ética feito com muito carinho, com muito cuidado, capitaneado pela Beatriz Rosa e pelo Renato Hertz, que pode trazer algum guidance, pode ajudar bastante. Assim, acho que esse código de ética, claro, não vincula ninguém, enfim, não é hard law, nada disso, mas é um trabalho sério, feito com muita competência, com muito cuidado, por todos desse grupo de estudos que eu falei, mas capitaneado pela Beatriz e pelo Renato, e acho que ele fornece bastante diretrizes assim sobre essa questão da atuação dos assistentes técnicos e também do perito tribunal arbitral. Realmente sugiro a leitura porque acho que vale a pena. Meu tempo já acabou e, enfim, fico à disposição dos colegas para a gente debater esse tema se tiverem interesse. Obrigada. Fabiana, eu tenho 3 rapidíssimos comentários do que você falou, e, na realidade, apenas agregar.
vamos dizer, voltando ou linkando a tua apresentação com os meus comentários iniciais, atualmente eu estou numa arbitragem, ela é internacional, na ótica que eu falei, parte americana e parte sul-americana, mas os advogados das partes são americanos, ambos advogados. Embora trata-se de uma arbitragem internacional, dentro desse contexto mencionado, os advogados concordaram, levaram ao tribunal, concordaram que iriam fazer depositions, iam fazer interrogatory, e também cada parte ia apresentar o seu assistente técnico. Ou seja, as partes concordaram, até o tribunal até disse assim, olha, veja bem, depositions, interrogatórios, etc. Não, nós queremos isso. So be it. Assim foi, assim está sendo trabalhada a arbitragem em função justamente desta concordância das partes. Qual é a posição no tribunal arbitral de questionar essa situação que foi acordada pelas partes? Muito difícil. Outro comentário é sobre o método utilizado por cada expert. Às vezes, e aí fazendo uma analogia, qual é o tempo entre Rio e São Paulo? Se o método for bicicleta, se o método for carro, se o método for avião, se o método for barco, o resultado vai ser diferente. Então, às vezes, os experts trazem um resultado correto do ponto de vista de bicicleta é tanto, de avião é tanto. Mas essa questão, vamos dizer, ela implica uma preocupação do tribunal com respeito ao método utilizado. Às vezes não é fácil para o tribunal definir o método, porque o tribunal pode, eventualmente, estar na ótica das partes, errada, na maioria das vezes, mas na percepção de que, utilizando o método A, vai dar um resultado X contra a outra parte. Então, o tribunal tem que ter a sensibilidade, eventualmente, de dizer assim, olha, utilizando o método bike, eu quero que as duas partes me digam quanto que é o tempo. Utilizando o avião, quanto que é o tempo? Independentemente da posição, eu quero saber se o 2 mais 2 do perito A é igual ao 2 mais 2 do perito B, para que o tribunal depois afira qual é o método a ser utilizado. É uma questão que também acontece muito em direito societário, sobre a questão da quantificação da parte que está saindo da sociedade. Valuation, por exemplo, né, Maurício? É uma questão. Bingo. Bingo. Isso, assim, me parece que é basilar, né? O tribunal tem que falar, olha, o método vai ser esse aqui. A gente sabe que tem vários, né? Mas o método tem que ser esse aqui, assim, porque se cada um ficar de um método, realmente, como a gente já vi em casos assim, dá discrepância, mas assim, porque as bases da perícia, da prova técnica, enfim, foram divergentes. Então, é óbvio que vai dar resultado complicado, né? Então, assim, isso é bastante fundamental que seja traçado já, né, a priori, assim, senão realmente vai ser um falando inglês e outro falando chinês. Exatamente. Né? Exatamente. E finalmente, e em 30 segundos, é a questão de, às vezes, a parte pede ou faz pergunta para o assistente técnico, para o seu perito, fazer interpretação do contrato. Como se isso fosse tarefa do assistente técnico, do perito. Então, o tribunal sempre deve, também, da mesma forma que monitora perguntas para testemunhas fáticas, deve monitorar também perguntas para testemunhas técnicas, cuja função não é a interpretação do contrato, função essa do tribunal arbitral. Era isso. Com certeza. Não, lógico que assim, a gente às vezes vê isso, né? Assim, vai inquirir a testemunha técnica, né, num cross-examination, e aí pergunta para o testemunha técnica, que é contador, enfim, que é engenheiro, que é arquiteto, que é sei lá o que diz a cláusula tal do contrato, gente, assim, né, não vem ao caso, né, até porque os advogados estão ali, o tribunal arbitral muitas vezes é composto, talvez não integralmente, mas em uma boa parte por advogados, enfim, não é o engenheiro ou o arquiteto ou tal, sei lá qual expert que vai dizer, ler a letra da cláusula, né, de fato, enfim, mas é uma coisa que você falou bem, porque isso acontece bastante, assim, surpreendentemente acontece muito, assim, o que é, de fato, de se lamentar, né. Isso aí. Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa ou a gente pode seguir, pessoal? Fabiane, só complementando o Maurício rapidinho, uma arbitragem decorrente agora que eu tenho como árbitro único, já vi isso com
expert sobre prejuízos financeiros, dando opiniões legais, jurídicos. Mas isso normalmente eu já vi isso na parecer e tal, e também o cross-examination foi exposto também. Obrigado. Ótimo, pô, obrigada. Bom, queria, então, fazer uma pergunta para o Celso. Celso, então, depois desse rápido comentário sobre civil law ali, que eu tentei ser o mais breve possível, com ênfase, né, como eu disse, na experiência brasileira, o que você pode nos dizer sobre essa abordagem da common law, em especial sobre a ótica da praxis inglesa, que da qual você está super inteirado, né? Está aí super imerso no direito inglês, enfim, no direito processual inglês. Fabiane, obrigado. Então, primeiro eu concordo plenamente com o seu comentário que não há receita de bolo, né? Cada arbitragem é diferente da outra, depende da área, depende dos valores, depende de muitas variáveis para a gente poder fazer grandes generalizações. Outro problema que a gente tem é como que a gente faz uma análise quando não há muitos dados, muitas pesquisas sobre se é melhor um modelo ou outro modelo, né? Então, muito do que a gente comenta é baseado na nossa vivência empírica, há muito empiricismo aqui. Então, para eu contextualizar a experiência common law inglesa, se o direito aplicável for o direito inglês, eu vou começar com um problema, né? Um exemplo para contextualizar tudo, limitar os fatos. E para dar um título a esse problema, o título é o seguinte: quando as partes se tornam reféns da perícia arbitral. Esse é um problema que pode acontecer tanto no modelo civilista como em qualquer modelo common law, que a perícia arbitral se estende e estende e estende, e em vez de você ter um processo rápido de 1 ano, 6 meses, 1 ano para conseguir fazer análise das provas periciais, você acaba se estendendo por 2, 3, 4 anos de análise de prova pericial. E isso, na minha experiência, acontece com muita facilidade nos casos de construção de grandes valores ou casos de perdas gigantescas financeiras, quando as partes já iniciam com seus peritos e o tribunal arbitral nomeia o seu perito para analisar e auxiliar, muito validamente, muito fácil de ser entendido, auxiliar o processo decisório do tribunal. Mas o problema é que tudo é questão de contexto, né? Então, se a forma que, tanto no sistema civilista como no sistema common law, em geral, em arbitragens, você restringe o processo de análise de prova pericial, é através de pegar as duas partes, e as duas partes reduzem o número de pontos a serem abordados pelos peritos. E esse processo de redução, de foco, de simplificação, faz com que, teoricamente, quando a coisa não desanda, você faz com que o processo de análise de prova pericial seja um processo curto. Você encurta o processo. Mas, em muitos países civilistas, inclusive o Brasil, um dos principais formas de você tentar anular ou tentar, de alguma forma, invalidar o laudo arbitral é através da alegação de cerceamento de defesa. E esse medo, esse temor do tribunal arbitral de cerceamento da nulidade, da alegação de cerceamento de defesa, reduz a capacidade do tribunal arbitral de limitar os quesitos a serem abordados pelos peritos. Então, você acaba com um perito, um assistente técnico de uma parte,
dizendo 12 quesitos, o da outra parte dizendo 20, nada bate, você acaba com 32 quesitos, esses 32 quesitos têm que ser abordados pelo perito arbitral. Aí o que acontece? O perito arbitral, né, vendo esses 32 quesitos e vendo que não houve o tribunal arbitral não quis correr o risco de uma ação de nulidade por cesseamento de defesa, permite os 32. O tribunal arbitral permite os 32 quesitos e o perito fala, tudo bem, para eu analisar esses 32 quesitos vai demorar 2 anos. Ou ele fala, não, vai demorar 6 meses. Aí depois de 6 meses não deu, vai demorar, eu preciso de mais 6 meses. Aí depois de 6 meses ele fala, não deu, eu vou precisar de mais 6 meses. Então você acaba com 2 anos só para o perito do tribunal arbitral. Então a arbitragem, as partes se tornam reféns do perito arbitral. Então como é que a Common Law resolve esse problema? E como é que a Civil Law pode tentar resolver esse problema? A Common Law resolve esse problema de forma muito simples. Você não nomeia um perito arbitral, você tem só os dois peritos assistentes das duas partes, e você alonga o processo de inquirição dos peritos isso é coisa que é engraçado, que as pessoas não comentam isso. A audiência final é muito mais longa no sistema Common Law. Por quê? Porque você faz todo um sistema de inquisição dos assistentes técnicos, como não tem um perito. Aí, mas outra coisa, você tem principalmente no sistema inglês, você tem vários artigos do CPC e dos Practice Directions inglesas que forçam com que os peritos se restringam apenas a documentação que foi apresentada pela parte. Essa documentação tem que ser apresentada pela outra parte, e fica muito claro que o dever ético de imparcialidade do perito é devido ao tribunal. E também é colocado muito claro que esse dever ético é superior a qualquer dever que o perito das partes possa ter a sua parte que está pagando. Aí mas como que você policia isso? Né? Você policia, os tribunais policiam isso através... Você deixa as partes policiarem umas às outras, e se há informação de que está tendo que uma parte está se comunicando com o perito sem a outra parte saber, o tribunal pode sancionar essa parte. E o problema desse como que né? Então dessa forma o tribunal consegue impor de forma muito rígida limites, prazos para os peritos das duas partes, para que a arbitragem não se alongue. Nesse sistema híbrido civilista, que você permite que as duas partes tenham devido à complexidade, tenham os seus assistentes técnicos, e mais ainda assim você tem o perito da parte, o que acontece? Qual é o problema? No sistema civilista, a coisa sai de controle. Então, como exemplo de um sistema civilista que tenta resolver esse problema, a gente vê o que o sistema suíço faz. Em vez de você nomear, em vez de você usar as regras da Associação Suíça de Engenheiros e Arquitetos faz, por exemplo, né, no Standard 150 de 2018, faz com que o tribunal possa nomear um perito técnico que vira consultor. Então, ele auxilia o tribunal a fazer a verificação e a avaliação da prova pericial das duas partes, mas você não se torna refém desse perito, porque esse perito não necessariamente tem que emitir um laudo. Então, eu vou acabar aqui e perguntar se tem algo, porque eu não posso me alongar muito, mas eu queria só dar essa mensagem básica, baseada nesse... alguém tem algum comentário? Sim. O Celso, só do ponto de vista de common law norte-americano, temos um pouco de diferença na área que você falou sobre essas audiências prolongadas com perícia técnica e tal. Nos Estados Unidos, nós temos um animal, criatura que chama deposition
depoimento em português que não é... Bom, deposition quer dizer que os advogados de cada parte, eles fazem uma reunião, às vezes gravada, normalmente é gravada, com o expert de cada, normalmente aqui nos Estados Unidos o sistema é não que o tribunal escolher, para cada parte escolher. Então, cada um faz um deposition do expert do outro, tudo fica gravado, colocado no papel, repassado ao tribunal, se o tribunal quiser, mas isso é fora da presença do tribunal. Esse advogado de cada parte é o expert. E aí eles têm sessões de pergunta e cross-examination, redirect e recross depois. Então, duas mordidas na maçã, como o americano fala. Bom, aí o tribunal pode aceitar ou não o deposition como prova probatória, ou pode até pedir o transcript do depoimento inteiro. Paul, eu acho que... Maurício, você tem algum comentário? Tá no mudo, Maurício. Está no mudo, tá no mudo. Eu tenho um comentário sobre a questão da audiência longa, que também, isso você colocou e o Paul também colocou. Essa audiência, todo americano, vamos dizer, todo common law lawyer, na sua grande maioria, se prepara para o trial, se prepara para a audiência. E esta audiência longa, ela tem como finalidade o cross-examination, testemunha técnica e enfática. A importância da voz da testemunha. Nós, no ambiente civil law, e sobretudo brasileiro, nós quase que subestimamos a prova testemunhal. No ambiente common law, costuma-se dizer que o sol não nasce enquanto uma testemunha não diz que o sol nasceu. Então, existe aí uma prevalência desta afirmação, dessa posição. Então, é natural, é esperado, e até uma das matérias mais importantes no ambiente acadêmico americano é evidence, onde os estudantes aprendem justamente a fazer o cross-examination de uma forma que deveria ser a busca da verdade. Deveria ser, mas cada vez mais é a busca de desacreditar a testemunha para, em cima dessa desacreditação, né, usando aqui um neologismo, possa, então, a tese carregada pela outra parte ser questionada. Então, essa é uma questão vamos dizer, das testemunhas, sejam técnicas ou sejam fáticas. Um outro ponto que você mencionou, Celso, muito importante, no âmbito civil law, sobretudo brasileiro, uma vez indicado então, o modelo, indicar o perito do tribunal, vem as partes com seus assistentes técnicos e os quesitos. Esse é um ponto que você mencionou que merece aqui também mais luz. Então, cada parte indica lá X quesitos. E aí tem a fase de impugnação dos quesitos, algo que não acontece quando isso vem justamente com cada parte com o seu, porque vai ser objeto de cross. Então, tem lá uma série de quesitos, aí tem impugnação do quesito, então tem que analisar justamente qual é o quesito que passa, qual é o quesito que não passa. Então, esta vamos dizer, uma situação que também sempre merece reflexão, cautela, e por fim, às vezes, quando o perito e os assistentes se reúnem, não raro, e o tribunal precisa ficar vigilante disso, os advogados das partes acabam participando, direta ou indiretamente, meio que interferindo no trabalho pericial. E aí o que acontece? Há um risco de colocar cacuetes de defesa de parte dentro de um trabalho pericial e que acaba também eternizando muito a arbitragem. Enfim, são desafios normais e naturais, mas que demandam justamente uma atenção especial do tribunal arbitral. Certo, eu não estou necessariamente recomendando depositions, porque às vezes, sem a presença do tribunal, os advogados, se eles são tipo pitbull, pode ficar um pouco agressivo, e, por exemplo, como um técnico estrangeiro que não está acostumado, aí fica meio assustador.
Fabiane, você tem algum comentário? Não tenho, eu só ia falar o seguinte, eu acho que assim, eu já tinha essa percepção, e ouvindo vocês falando, você e o Maurício, também o Paul, eu acho que tem muito a ver com, a gente volta back to the start, assim, tem muito a ver com a questão cultural. Isso tem muito a ver, assim, a pergunta que foi direcionada ao Maurício, assim, como lidar com essa questão de diferença cultural, né, diferença de formação e tal. Eu acho que, assim, a gente tem algumas, assim, a gente aqui no Brasil e vocês aí, né, nos países de common law, você, Celso, no Reino Unido, Maurício e Paul nos Estados Unidos, todos os sistemas, né, todas as jurisdições, digamos assim, têm as suas idiosincrasias, né? Então, o que a gente pode dizer também é o seguinte, em relação a isso que você falou, Celso, não, acho que foi o Maurício, agora já não sei mais quem é que falou acho que foi o Maurício, falou que as partes concordaram de um jeito e tudo mais. Acho ótimo, que bom que aconteceu isso. E, assim, o approach que a gente tem aqui é muito diferente, assim, em algumas situações. Aí o Celso falou bastante da questão da questão do contraditório, devido classe legal e tal, do process, etc. Isso aqui, assim, no mundo inteiro isso é uma questão, lógico, mas aqui também bastante, né? Assim, muito. E aí, assim, por exemplo, um contraponto para vocês pensarem. A gente tem aqui um caso, e aí sinceramente, eu nem sei quem são os advogados, ou se soube, nem me lembro, sinceramente, não vai nenhuma crítica aqui a ninguém, nenhum advogado mesmo, sinceramente, não me lembro quem foi o advogado que ajuizou essa ação, mas a gente tem um caso aqui no Brasil, que a gente até publicou na revista, a gente até, se não publicou, tá para publicar um comentário, esse caso, que é um caso importante, que foi o seguinte, era uma prova pericial, e que todas as partes concordaram, todo mundo de acordo, tribunal, todo mundo que ela seria nesse formato sem perito tribunal arbitral. Só os experts das partes. Ótimo, muito bem, todo mundo feliz, contente na hora da aprovação da prova. Acabou a arbitragem, teve formulação da sentença, a parte que perdeu, que eu já falei de novo, não sei quem é advogado, não sei quem é a parte, não lembro, mas uma das partes, que imagino que tem essa parte que perdeu, ajuizou uma ação aqui no Rio, no Judiciário do Rio, pedindo anulação, falando que perícia na arbitragem sem perito tribunal fere o contraditório. Que elas concordaram, todo mundo concorda, tem registro disso na arbitragem, confere o contraditório, olha lá, enfim. O juiz de primeira instância, felizmente, não deu. Os caras ganhou na segunda instância o TJ do Rio de Janeiro, e com todo respeito aos embargadores que julgaram, também não sei qual é a Câmara, mas em segunda instância deu, não, realmente, perícia só com perito tribunal, mesmo com a concordância das partes. E aí, felizmente, reverteu no STJ. Se eu não me engano, foi julgado em maio de 2021. O STJ falou, não, pode ser, se as partes concordaram, não tem nenhuma ilegalidade na arbitragem, não tem perito tribunal. Então, assim, eu estou falando desse caso, de novo, não é crítica a ninguém que participou do caso, aos julgadores, aos advogados, às partes, enfim, que eu nem sei quem são. Mas é só para vocês verem, olha só, gente, olha só como é que a gente está. O nosso cenário é esse aqui. Entendeu? E aí eu acho lindo, acho maravilhoso fazer um acordo e essa visão mais restritiva de não, a gente inquirir os assistentes técnicos já supra o contraditório. Legal, eu acho legal, só que pensem, aí como eu estou fazendo aqui o contraponto do brasileiro, pensem como é que é isso aqui, olha como é que olha o nosso cenário aqui, entendeu? Então é por isso que acho que a gente precisa pensar nessas coisas, assim. De novo, eu acho que isso é ótimo, fico feliz de saber que a gente tem isso, mas aqui no Brasil eu não sei se a gente está nesse nível, assim, de, sei lá, enfim, de desenvolvimento profissional, de aceitação do diferente, sabe? Acho que, infelizmente, claro que esse caso é um caso excepcional, mas acontece, né? Então a gente precisa só saber onde é que a gente está, né? Fabiana, eu concordo plenamente com os seus comentários aí. Eu acho que talvez a solução tem que ser através de soft law, de regra institucional, alteração de regras institucionais, que aí as partes e os advogados começam a utilizar aquela regra institucional, porque já tem um provimento dentro da regra, que aí é muito mais difícil você ter uma análise, um apelo, um recurso tentando anular o laudo arbitral quando já está na regra institucional. É a única solução, mas exatamente pelos problemas que você levantou agora. Mas voltando a um enfoque geral, Paul, diante da ausência do conhecimento sobre o tema
de fundo da arbitragem que demande conhecimento técnico específico, na sua opinião, qual é a melhor postura a ser tomada pelo tribunal arbitral, seja civil law ou common law, no começo ou decorrer da arbitragem? Você está mudo. Paul, você está mudo. Temos uma expressão em inglês que eu acho que se aplica bem aqui. Timing is everything. O timing é muito importante. Então, no começo, temos uma opção, se o assunto for técnico, fora do conhecimento, especialmente do tribunal, de pedir um tipo de tutorial sobre esse assunto técnico geral. Quer dizer que, sem opinião sobre os fatos em disputa, antes do tribunal começar a entrar, pular nas águas da própria disputa, o tribunal pode pedir um tipo de tutorial. Esse já foi feito em alguns casos que eu sabia. Eu fiz isso mesmo como mediador numa arbitragem da CCI, de uma disputa da CCI sobre prejuízos em resseguros para prejuízos aos geradores de grande porte num país centro-americano. Esse tutorial me ajudou muito a entender o contexto e a área da disputa. Eu acho que se o mediador poderia fazer, o árbitro pode também. Outra coisa, decorrer, agora o timing mudou. Já está dentro da arbitragem e, pelo menos, os passos preliminares. E aí, tem aquela piada do líder religioso que foi perguntado pelo pessoal: senhor João, por que você sempre responde uma pergunta com outra pergunta? E ele falou: por que não? Aí eu vou ser assim, com esse aspecto aqui. Bom, especialmente se é o tribunal que vai escolher o expert, ou perícia, as perguntas-chave são as seguintes, entre outros: qual processo pode ser utilizado pelo tribunal? O presidente vai chamar um amigo, que vai chamar outro amigo, que vai chamar alguém que conhece, ou vai ser critério especificada para basear a seleção do perito, como, por exemplo, sem critério, bom, o Maurício já falou sobre os underlying assumptions mais cedo, assunções que são bases da conclusão da viagem do Rio a São Paulo. Quais são as assunções para o tribunal escolher uma perícia técnica? E também tem a obrigação de manter sigilo, porque a arbitragem em geral, com algumas exceções, como arbitragem com administração pública, que estão mais abertos ao público, mas os outros entre partes particulares, tem que manter sigilo no processo de escolher. Pode fazer edital privado, tem que ser bem privado, assim, mas edital pelo menos tem critério. Quem vai desenvolver esse critério? O tribunal que não conhece tecnologia, o consultor. E eu acho, para concluir, que o papel da instituição da arbitragem, daquela arbitragem onde está administrado, pode ser muito importante. Tem algumas instituições que já têm experts em várias áreas. Assim, a
confidencialidade, o sigilo pode ser mantido, e já tem pre-vetted experts, digamos, em áreas determinadas. Eu acho com isso a melhor opção que eu vejo agora. Eu espero que várias outras instituições que não têm esse tipo de listagem pensem bem em montar. Muito obrigado. Maurício, você tem alguns comentários finais? Alguém tem comentários sobre o que o Paul falou? E se caso contrário, Maurício, você tem algum comentário final? Eu mencionei rapidamente, obrigado, Celso, eu mencionei rapidamente as arbitragens, o Paul mencionou a instituição arbitral, e eu mencionei as arbitragens inglesas, sobretudo na área de commodities, que você bem conhece, Celso, a FOSFA, a GAFTA e etc. Essas arbitragens, inclusive os árbitros são 2, não 3, e são técnicos no assunto. Inclusive, os laudos, até são laudos, vamos dizer, até a fundamentação é muito concisa, quando muito pouca fundamentação. Eu sei que isso traz uma outro tipo de discussão que não vem ao caso aqui, mas o que eu quero enfatizar nesse ponto é que as partes, né, vamos dizer, uma das características da arbitragem é a escolha do árbitro. Né, dentro de uma linha do Ian Paulson, que foi discutida para trás, que não, na realidade, deveriam ser as instituições e não as partes, mas isso, inclusive, né, em pesquisas, inclusive pela própria Queen Mary e tudo mais, não, que isso é um direito inerente das partes indicar o árbitro. E nessa indicação, as partes podem, né, ter o direito de escolher mais técnico, menos técnico, à luz daquilo que será objeto da discussão. Evidentemente, que se escolher um árbitro que não é conhecedor da matéria, vai ser objeto de possivelmente de uma perícia utilizada, seja pelo método A ou método B. Finalmente, e aqui eu queria encerrar minha observação, com uma reflexão final. E aí eu conto uma historinha, uma pequena história, de 2001. Os meus filhos, em 2001, tinham 4 e 6 anos de idade. Aí eu estou em Curitiba e vejo uma palestra que dizia assim: como educar os filhos no século XXI. Uau! Essa é a palestra para mim. Eu tenho um filho de 4 e 6, estamos ingressando no século XXI, então é lá que eu vou. Eu queria ter a receita do bolo. Um palestrante excepcional, casa cheia, né, todo mundo querendo a receita do bolo. Ele disse: olha, para aqueles que acham que eu tenho a receita do bolo, como educar filhos no século XXI, pode ir embora, porque eu não tenho. E aí ele passou em fazer o que aconteceu no século XX. O papel da mulher, o papel da família, Foi uma palestra extraordinária sobre o século XX. E ele terminou no final, depois da sua exposição toda, assim: olha, para aqueles que estão frustrados que eu não tenho a receita como educar filhos no século XXI, eu vou dar aqui um refresco. Eu tenho, sim, a receita. Em uma palavra: atenção. Atenção qualitativa. E essa também vamos dizer, que método usar, como fazer uma arbitragem, como isso, como aquilo. Atenção do tribunal arbitral qualitativa sobre as partes, sobre o conhecimento, experiência, sobre as manifestações, desde a manifestação do request for arbitration, da resposta, discussão do termo de arbitragem nas instituições que assim determinam, e assim por diante. Essa atenção qualitativa faz com que haja uma melhor arbitragem. Não é receita de sucesso, mas sim, pelo menos, um caminho para tal. Eu gostaria de responder a sua primeira observação, Maurício. Eu concordo com sua segunda, mas duas coisas sobre a primeira. Uma, sempre tem aquele aviso, seja cuidado, colocar um técnico no tribunal, vai dominar os outros dois, mas, além disso, estamos agora no 21º século, onde a tecnologia está evolvendo muito rápido. Tem artificial intelligence, tem robotics, tem todos esses tipos de coisas, blockchain. Eu até conheço um dos maiores centros de arbitragem do mundo, que eles me dizem que estão recebendo bastante arbitragem em blockchain e não tem árbitros com essa expertise. Então, eu acho que a área técnica está
como sempre, está crescendo mais rápido do que direito. E por esse motivo, eu acho que ainda as perguntas persistem. Vai ter situações onde as partes não vão conseguir tão fácil um árbitro com esse expertise técnico hoje em dia. E o Silicon Valley Arbitration Mediation Center, com quem eu estou afiliado, tem uma lista, sim, mas lógico que tem uma lista de várias áreas de informática, robótica, essas biotecnologia também, especialmente importante hoje em dia, né, com coisa de pandemia e tal. E temos alguns árbitros com essa expertise, mas tem outras áreas que tem que procurar fora do âmbito dos árbitros. Muito obrigado. Muito bem, Paul. Fabiane, você tem alguns comentários finais? Eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que, de fato, a prova técnica realmente precisa ser feita com bastante atenção qualitativa, né? Concordo com isso, de todos os envolvidos. Não pode ser usada como um subterfúgio para delongar mais a arbitragem, para causar transtornos, enfim, ela realmente é muito importante. Eu na minha atuação como árbitra, eu sempre dou muito atenção mesmo, assim, importância, né? Uma importância muito grande que ela realmente merece. Eu acho que ela é fundamental para tirar todas as dúvidas, esclarecer, elucidar os árbitros, essa tarefa tão difícil que é de dar a decisão, e eu acho que ela precisa ser tratada, de fato, da melhor maneira possível e ser realizada da melhor maneira possível também, porque ela realmente ela é muito importante. Assim, eu sempre, atuando como advogada, sempre dei muita importância para a prova pericial, e agora atuando mais frequentemente como árbitra, né, sem largar o trabalho como advogada, mas atuando talvez aí mais, dedicando mais tempo à minha atuação como árbitra, eu vejo ainda mais como ela é importante. Assim, eu acho que a gente precisa mesmo discutir, debater, para que ela possa ser sempre feita de uma forma melhor e se desenvolver cada vez mais no Brasil e todos os outros países também. Obrigada. Muito obrigado, Fabiane. Eu acho que só me resta agradecer a todos pela participação, Paul, Maurício, Fabiane, o canal Arbitragem. Foi um debate muito, muito enriquecedor, sem dúvida para mim e para todos que nos assistiram. E eu acho que a gente pode ficar por aqui. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Então, a Carolina...